Jornal Tarobá, segunda edição. Oferecimento. Delivery Express do Super Mufato. É só pedir que chega. Baixe já e aproveite. Uma excelente noite a todos, uma ótima semana também. Sempre com aquele agradecimento pela sua companhia. Agradecimento pela audiência, que é motivo de orgulho para todos nós da Tarobá. Queda de árvore de grande porte causa interdição em uma das principais ruas de Cascavel. Em Foz do Iguaçu, pedra fundamental é lançada para a construção do novo Porto Seco. Estudo revela aumento de casos de câncer em pessoas com menos de 50 anos. Os detalhes do esporte com Luciano Neves. Os detalhes da previsão do tempo com Júlia Neres. Essas e outras notícias a partir de agora. O Jornal Tarobá, segunda edição, está no ar. Uma árvore de grande porte caiu sobre 4 carros e interditou parte da rua Minas Gerais. O trabalho para a retirada dos galhos e liberação da via se estendeu por toda a tarde. E durante isso, moradores da região ficaram sem energia elétrica. Por volta das 11h40 da manhã, câmeras de segurança flagraram o exato momento em que uma árvore de grande porte caiu na rua Minas Gerais, no centro de Cascavel. A queda foi provocada pela forte chuva, acompanhada de ventos intensos que atingiram a cidade. 4 veículos foram atingidos, 2 que trafegavam pela via no momento e 2 que estavam estacionados. Moradores ficaram assustados e, felizmente, ninguém se feriu. Caiu em cima de um carro ali, a senhora conseguiu sair de dentro, ilesa. E mais um senhor também com o carro, viu que a árvore ia caindo, acabou acelerando o carro, escapou, pegou de raspão o poste na carroceria do carro. Sem energia, daquele momento em diante, e eu acho que não chega hoje, amanhã, vai até amanhã. A operação exigiu uma equipe numerosa e o processo foi feito por etapas. Primeiro foi necessário fazer o aterramento e o desligamento da energia nas proximidades, para que a retirada da árvore e da fiação atingida fosse feita com segurança. A árvore já está sendo cortada e já vai ser toda transportada, né? Já vai ser feita a limpeza, inclusive. Agora o poste precisa remover aquele que quebrou, fazer a retirada de todo o restante dele para fazer a colocação do novo e depois o restabelecimento da linha e depois ligar. Segundo trabalhadores da região, a árvore já apresentava sinais que iria cair. Olha, a gente sempre notou que ela foi meio tortinha ali, né? Mas a gente nunca viu, eu pessoalmente não vi assim, sempre torta, né? A gente até comentou aqui, né, Patrícia? Sim. Uma vez que ela podia cair, mas quando viu... Ela estava amarrada já, né? Ela fazia um tempo já que ela estava amarrada ali, presa já, porque era para ter sido cortada e não foi. A proprietária que falou que disse que era para ter sido cortada já e não quiseram, porque é uma árvore muito antiga, histórica já, e não quiseram. Daí foi feita uma cinta, né, para segurar essa árvore. Ah, ela já estava? Já estava, já. Fazia um bom tempo já que ela estava amarrada. Por isso que já amarraram, que tinha perigo de cair, né? A gente viu com uma hora dessa que ia acontecer por causa dos ventos de Cascavel, né? Que tem vento demais, né? Quanto à remoção da árvore, a responsabilidade de decidir se a retirada será feita ou não cabe à prefeitura. Sobre o pedido da retirada da árvore, a Secretaria de Meio Ambiente foi procurada, mas, até o momento, não tivemos uma resposta. Olha, mais uma vez, moradores do bairro Lago Azul foram afetados com falta de estrutura na rua Lagoa Rodrigo de Freitas. Após a chuva, a via ficou completamente coberta pela lama. O trecho que está em obras é um problema antigo naquela região. Dia de barro é barro, dia de pó é pó. E o asfalto aqui que é bom, eu acho que vai demorar muito para sair. Para os moradores e motoristas que precisam trafegar pela região, a situação é complicada. Uma obra que já era para ter sido finalizada, atualmente se tornou um obstáculo no dia a dia da população. Os carros também não passam aqui por causa do barro. É porque chega ali no asfalto, não, daí melhora. Vixe, um barrão danado aí, hein? Tá feia a coisa. Calistro conta que, por conhecer o trajeto, decidiu deixar o carro em casa e seguir de bicicleta para o seu destino. Mas mesmo assim, não foi fácil. Aí tá ruim por enquanto. Ali eu
Eu venho na chácara ali, ó, eu tenho que dar a volta lá naquela estrada lá para chegar lá agora. Faz tempo que tá assim? Olha, aqui faz tempinho já. É nesse estado que se encontra a rua Lagoa Rodrigo de Freitas, no bairro Lago Azul. Uma obra que iniciou há mais de um ano e era para ser entregue em março deste ano, se encontra nessa situação, dificultando a passagem de carros e pedestres. Um caminhão atolou ao tentar passar pelo trecho. Após alguns minutos de tentativa frustrada, o motorista precisou dar ré e tentar novamente com mais velocidade para conseguir atravessar. É assim que os veículos conseguem passar por ali, acelerando e se arriscando com manobras perigosas ou desviando dos pontos com maior acúmulo de lama. Jaxele, que mora no bairro há 2 meses, já está sem esperanças em relação à obra. Horroroso, gente. Eu tô morando aqui fazem 2 meses e eu já tô procurando casa para sair daqui porque não tem condição, ó. Pra vocês verem a situação aqui, ó. Diz que estão, na verdade eu tô aqui 2 meses, igual eu falei, né? Diz que estão prometendo asfalto pro povo aqui há mais de 7 anos. No último dia 11, o secretário de Obras acompanhou a retomada dos trabalhos da rua Lagoa Rodrigo de Freitas e afirmou em entrevista que o prazo para a conclusão era de 30 dias. Transitar pela rua Universitária em Cascavel é um desafio. A via é bastante movimentada por ser acesso à escola e universidade. O asfalto está esburacado, cheio de ondulações e tapa-buracos. O trânsito complica ainda mais pela falta de sinalização adequada. Tá muito complicado. O movimento, principalmente nos horários de pico, é muito grande. Aqui próximo a gente tem um colégio. E o pessoal não respeita, né? Não tem nenhuma uma sinalização aqui próximo ao colégio. Tem motorista que desce a 100 por hora numa rua de movimento de crianças, então está bem complicado, precisa melhorar isso. Além da pavimentação que precisa de adequações, os moradores pedem para que o local seja transformado em via de mão única, para facilitar o fluxo de veículos. Muito movimento, né? Eu acho que deveria ficar essa só descendo e a academia só subindo, né? O problema aí teria que ser resolvido. Faz tempo já deveria ter sido resolvido há tempo, acho, né? Em paralelo com a rua Universitária, tem a rua Academia. E aqui as cenas se repetem. O asfalto está com trechos bem danificados. Tem uns buracos aí. Se precisar dar uma boa melhorada. No bairro Cascavel Velho, a Rua Munique é uma das mais movimentadas. Ela é via de acesso para a marginal da BR-277 e tem cerca de 1 quilômetro de extensão. O asfalto por aqui também não está em boas condições, sem contar nas calçadas, que estão quebradas e cobertas pelo mato e pelo lixo. Lamentável, né? Ficou de fazer a trincheira, já só enrola. Buraco aí, que nem vocês estão vendo aí. A boa notícia é que essas 3 ruas vão receber uma nova malha asfáltica em breve. A Prefeitura recebeu do deputado estadual Gugu Bueno a liberação de mais de 11 milhões de reais de recursos do governo do estado para obras de pavimentação. Além delas, o distrito de Juvinópolis também será contemplado com asfalto. Os projetos para a realização das obras já estão prontos. O próximo passo é a licitação. Depois de definida a empresa vencedora, a nova pavimentação finalmente será iniciada. A confirmação da notícia gera expectativa e alívio para os moradores, que aguardavam pelas revitalizações há muito tempo. Esperamos que isso aconteça o mais breve possível, né? Muito bom. Reportagem que acabamos de ver falando sobre necessidades dos bairros Cascavel Velho e também universitários e que em breve obras vão contemplar o anseio dessa população que espera há algum tempo. Olha, na primeira sessão após o recesso legislativo, pautas importantes para Cascavel foram votadas na Câmara de Vereadores hoje. Um dos projetos aprovados na sessão desta segunda-feira foi a criação do programa Agente de Endemias Mirim em Cascavel. O programa será desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação e Saúde, com o objetivo de eliminar possíveis focos de reprodução do mosquito da dengue. A proposta prevê ações de conscientização junto com a comunidade. A proposta é a gente começar a orientar
desde criança sobre a importância de combater a dengue, né? Da gente cuidar do nosso lote, da gente cuidar do nosso bairro, da gente cuidar da nossa casa, cuidar da escola. Então a gente quer pegar e colocar como ou formato de eleição, ou a escola escolhe por turma, mas que a gente monte um grupo de agentes mirins de endemias que vão receber informações sobre combate à dengue e os cuidados que precisa ter e ajudar a transmitir esse conhecimento. Outro projeto discutido foi a liberação de crédito no valor de R$ 9.500.000 para a Coavel, Companhia Municipal de Habitação de Cascavel. O recurso será utilizado na construção de 145 unidades habitacionais. São recursos, que nos permitem fazer novas habitações, como nesse caso o Programa Pro Moradia. Está sendo destinado ao loteamento Favo de Mel, são mais de 145 unidades, além de toda a infraestrutura do loteamento construída com esse recurso. Ainda se tratando de recursos para o município, houve também a aprovação de uma verba para a manutenção da malha asfáltica de diversas ruas de Cascavel. São mais de 30 projetos com essa finalidade. A gente vai promover a abertura de novas ruas, novos fluxos, para a nossa cidade não parar, o trânsito não parar. Então esses projetos são muito importantes, que eles vão dar vazão aí ao trânsito da nossa cidade. Um dos principais projetos debatidos foi a suspensão da cassação do alvará de funcionamento de estabelecimentos comerciais flagrados vendendo cigarros eletrônicos e demais produtos relacionados ao fumo que são proibidos em Cascavel. O projeto original previa a cassação, mas ele teve que ser reajustado para uma suspensão. A pena imposta era a perda definitiva do alvará, mas no Brasil nós não temos penas com limite, as penas não podem ser intermináveis. E aí tem um limite para ficar sem alvará, para que depois possa conseguir novamente esse alvará. A fiscalização ela não precisa estar prevista nesse projeto. A fiscalização é de função de todos os 21 vereadores, de todos os entes, de todas as esferas, municipal, estadual e federal. O que nós precisamos é um mecanismo de coercibilidade para cobrar do Executivo uma ação mais enérgica e mais rápida. Casos de câncer em pessoas com menos de 50 anos vêm aumentando e muito. As causas estão ligadas principalmente ao estilo de vida. A Paola se emociona ao lembrar do período mais difícil que viveu. A fisioterapeuta tinha 38 anos, uma bebê de 2 anos e estava grávida quando descobriu câncer de mama. Eu precisava encarar a vida e viver naquele momento presente e fazer com que a minha filha, soubesse que eu estava ali lutando por ela. O parto foi induzido e a bebê nasceu prematura para a Paola continuar a quimioterapia. 3 anos depois do tratamento, a doença está em remissão. O câncer hoje não é mais uma sentença de morte. É uma doença a qual a gente tem que enfrentá-la como se fosse uma diabetes, como se fosse qualquer outro tipo de doença crônica. Um levantamento mostrou que nos últimos 30 anos houve um aumento de quase 80% no número de novos casos de câncer, especialmente em pessoas com menos de 50 anos. O estudo analisou 29 tipos da doença em 204 países. Segundo a pesquisa, o mais comum em pessoas até 50 anos é o câncer de mama, seguido do colo retal, de próstata, de tireoide e de colo do útero. O que a gente tem visto é a mudança na sociedade. As pessoas com hábitos cada vez mais sedentários, com ingesta de alimentos de pior qualidade. Praticar atividade física é super importante. Alimentação saudável com frutas, legumes, fibras. Não fumar de jeito nenhum. Muitas pessoas não fazem exames por ter medo de ir achar alguma coisa, mas quem procura acha, quem acha vence. Depois do intervalo, a previsão do tempo para os próximos dias. Foz do Iguaçu lançou oficialmente a pedra fundamental do novo Porto Seco da cidade. Com a nova estrutura, o município se consolida como um dos maiores polos logísticos da América Latina. É o primeiro passo das obras de um empreendimento que promete mudar a realidade logística da região de fronteira. O novo Porto Seco será construído fora da área urbana. A cerimônia reuniu autoridades municipais, estaduais e federais.
O valor das obras é de 500 milhões de reais. O novo Porto Seco aqui em Foz do Iguaçu, que vai dobrar a capacidade de recebimento de caminhões, fica às margens da BR-277. A estrutura vai ocupar uma área de 550 mil metros quadrados. O novo terminal deve contar com modernos sistemas de controle de cargas e segurança, além de espaços para descanso dos motoristas. A expectativa é de geração de mais de 3 mil empregos diretos e indiretos. Um sonho sonhado há muito tempo. Se espera por esse Porto Seco. Uma mudança de patamar na mobilidade viária de cargas e transporte na nossa cidade, na nossa região. E mostra uma credibilidade, uma confiança grande do setor privado investir em Foz do Iguaçu. O projeto é da empresa Multilog, que já opera o Porto Seco atual e venceu a licitação para administrar o novo terminal. E o quanto que a Multilog aposta em Foz do Iguaçu como a capital nacional do transporte, como hub do Mercosul. Hoje, então, é um marco histórico no lançamento da pedra fundamental. Em dezembro de 2026, estaremos todos juntos aqui, se Deus quiser, para a inauguração do novo terminal. O que representa esse novo terminal comparado com o outro é praticamente 3 vezes o tamanho. E a gente vai ter capacidade aqui de atendimento de 2.000 caminhões diários e também tem no nosso planejamento a construção também nessa própria área aqui de um terminal de containers, onde a gente entende que essas cargas de importação e exportação que hoje utilizam, por exemplo, o porto de Montevidéu, pode ser utilizado o porto de Paranaguá, uma distância aí de 40% menor. Com a nova estrutura, Foz do Iguaçu se consolida como um dos maiores polos logísticos da América Latina. O terminal também terá suporte fundamental para a Ponte da Integração e a Perimetral Leste, obras que, apesar de estarem em andamento, ainda não foram entregues. É importante destacar que a gestão do governo Ratinho Júnior é uma gestão compartilhada com os municípios, com os empresários, com a sociedade civil como um todo. Então, quando existe necessidade de fazer arranjos como esse que você está colocando aí, com relação a medidas que o Estado pode contribuir, inclusive com o município, para a melhoria de ocupação urbana do município de Foz do Iguaçu, isso vai acontecer aqui em Foz, como acontece em todos os municípios do Paraná. O atual Porto Seco foi construído na década de 1980 e já opera no limite. Só no ano passado, movimentou mais de 8 bilhões e meio de dólares em cargas. A nova estrutura vai ampliar a capacidade e melhorar a fluidez no transporte internacional de mercadorias. Uma nova frente fria trouxe muita chuva para a região oeste do Paraná. E nós vamos conferir agora, na previsão com Juliana Nery, se essa instabilidade continua. O tempo instável, principal característica de agosto de 2025, deu as caras novamente. A frente fria que chegou no fim de semana se afasta do estado apenas no fim da terça-feira e já na quinta-feira outra frente fria deve se aproximar. No meio das duas, uma massa de ar polar reduzirá as temperaturas. Nesta segunda-feira, até às 9h20 da manhã, os maiores acumulados de chuva foram registrados na região oeste do Paraná. A chuva deve ficar mais forte na terça-feira entre a região metropolitana de Curitiba e o litoral, também nos Campos Gerais e no norte do Paraná. Já no oeste e no sudoeste, o céu permanece com muita nebulosidade, possibilidade de garoa ocasional e as temperaturas não se elevam ao longo do dia. Amanhã, terça-feira, o tempo ainda se mantém instável, esse sistema ainda atua aqui sobre o estado do Paraná e a expectativa é de nós termos chuva um pouco mais expressiva entre o leste, região de Curitiba e litoral, a região também dos Campos Gerais e no norte do Paraná. Já no oeste e no sudoeste, o céu permanece com muita nebulosidade, até não se descartando alguma garoa. Mas, no geral, nessas regiões, fica mais com nuvens e com temperaturas, no caso, que não se elevam muito ao longo do dia. Atrás dessa frente fria, há um ar polar. E ele deve diminuir as temperaturas, especialmente a partir de amanhã à noite. Nós perceberemos aí uma redução mais significativa dos valores aí de temperatura, tanto que na quarta-feira, pela manhã, nós teremos valores abaixo dos 10 graus,
na região sudoeste, no centro-sul, Campos Gerais e região metropolitana de Curitiba. Em Cascavel, as temperaturas variam de 15 a 21 graus na terça-feira. Em Foz do Iguaçu, a mínima será de 16 e a máxima chega aos 22 graus. Em Umuarama, os termômetros variam de 17 a 23 graus. Em Guarapuava, as temperaturas marcam entre 10 e 17 graus. Moradores da região oeste de Cascavel relatam que a morte misteriosa de alguns animais em propriedades tem causado alerta e preocupação para o aparecimento de onças da área urbana do município. Nos últimos dias, moradores da região oeste de Cascavel ficaram apreensivos com a presença de uma onça. O vereador Cleverson Cibulski recebeu a denúncia de que o animal estaria passando pelas propriedades da região e atacando animais. Em uma dessas propriedades, 5 porcos foram mortos. Semana passada, na sexta-feira, o pessoal me procurou, moradores da região oeste da cidade, que viram, uma possível onça e foi atacado algumas criações, no total foram 5 porcos, E na sexta-feira me procuraram, no sábado a gente foi averiguar a situação. A gente foi lá, conversou com os moradores, fizemos uma imagem, um vídeo do local onde foi o possível ataque. Aí, depois dessa divulgação que eu fiz, teve mais gente que me procurou, que em outras regiões da cidade também viram essa possível onça. A gente já vai fazer a denúncia hoje ao órgão competente para estar indo vistoriar. E se realmente for uma possível onça, fazer a captura da mesma e devolver para a natureza, no seu habitat natural daí. Na semana passada, uma onça parda foi resgatada em Toledo e devolvida à natureza. O felino foi encontrado na copa de uma árvore em uma propriedade rural do município. O resgate contou com o apoio do IAT, Zoológico de Cascavel e Universidade Federal do Paraná de Palotina. Depois dos fatos terem sido divulgados nas redes sociais, surgiram relatos de várias pessoas que também viram onças em algumas regiões de Cascavel e de cidades vizinhas. Semana retrasada também me procuraram, só que daí foi em outra cidade. Aí em outra cidade não deu tempo da gente estar indo ajudar na divulgação. Próximo a Toledo também teve um ataque de uma onça também. A primeira caneta brasileira para tratamento de diabetes e obesidade já está disponível. O medicamento já chegou nas farmácias. Bianca começou a tomar o Ozempic há 5 meses e já perdeu 17 quilos. Eu já tinha tentado dietas antes, eu tinha nutricionista, tudo, eu fazia academia e eu percebia que eu não conseguia emagrecer. A caneta emagrecedora foi o que mais me ajudou porque ela tira a fome, Ela faz parte da população brasileira que luta constantemente com a balança. O sobrepeso não é só uma questão de estética, é um fator de risco para várias doenças, entre elas hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2. E foi para tratar a diabetes que esses medicamentos foram desenvolvidos. Eles ajudam a regular a liberação de insulina, controlar a glicose no sangue e reduzir o apetite, o que também acabou chamando a atenção para o emagrecimento. Um alimento ele vai ficar mais tempo no nosso estômago. Isso vai mandar uma informação cerebral para o nosso centro de fome, falando assim, nossa, o nosso estômago está cheio, eu não preciso mais ficar comendo, eu não estou com fome. Com isso, diminui o apetite e também consegue controlar os níveis de glicose no nosso sangue. Atualmente são comercializados 4 medicamentos do tipo. No ano passado, a patente de 2 deles expiraram. Agora, os consumidores contam com 2 novas opções de medicamentos, dessa vez de fabricação nacional. Eles começam a ser vendidos a partir de segunda-feira em 4 redes de farmácias do país. A promessa é disponibilizar 250 mil canetas e o valor varia de R$ 307 até R$ 760. O objetivo é aumentar o acesso e reduzir os custos, e a tendência é que esse mercado cresça ainda mais. Em julho de 2026, expiram as patentes dos 2 medicamentos mais potentes dessa categoria. A queda dos direitos de exclusividade pode abrir caminho para novas marcas. Então, com a quebra da patente, o acesso da medicação vai ficar cada vez mais fácil. Diminuindo o custo, consegue chegar na maioria da nossa população. O próximo bloco, Luciano Neves chega com os principais destaques do esporte no final de semana. Luciano Neves está chegando agora com as informações do esporte. Destaque para mudança no FC Cascavel após a derrota do final de semana. Olá, Luciano.
Olá, Moraes, uma ótima semana para você, para todos que nos acompanham aqui no Jornal Tarobá, segunda edição. Aliás, uma semana um pouco turbulenta aí no Futebol Clube Cascavel. Semana esta que é decisiva para o clube para definir os rumos na Série D do Campeonato Brasileiro. E uma semana que começou tumultuada justamente após a derrota para o Barra por 1-0 no último sábado, o gol marcado então pelo volante Natan. E logo após a derrota do último sábado, a diretoria então anunciou a demissão do técnico tcheco. Encerrou o ciclo nessa segunda passagem do Cascavel. Foram aí o tcheco que chegou para a disputa da Copa do Brasil, logo após o Campeonato Paranaense, conseguiu classificar o Cascavel na primeira fase, depois não passou pela Aparecidense. Na Série D, conseguiu recolocar o Cascavel no mata-mata, mas enfim, após a derrota para o Barra no último sábado, que deixa o time em desvantagem para a partida de volta, a diretoria optou pela demissão do técnico tcheco, ou seja, nessa segunda passagem foram 17 jogos com 6 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Então agora, ontem, a diretoria já anunciou por meio das redes sociais que César Bueno, treinador do time sub-20, que foi vice-campeão paranaense, chegou na decisão do estadual e ano passado foi semifinalista também do Campeonato Paranaense, assume de maneira interina ao longo dessa semana para o jogo do próximo sábado contra o Barra, lá em Santa Catarina. Agora, para seguir vivo na Série D desse ano, o Cascavel precisa de uma vitória por 2 gols de diferença, ou então devolver aí o placar, a diferença de um gol, uma vitória por 1-0, 2-1, para que o Cascavel possa provocar uma disputa de pênaltis. O resumo é esse, é vencer ou vencer para seguir sonhando aí com a Série C ainda esse ano. A situação ficou bastante complicada aí, em virtude da derrota. O Cascavel desperdiçou algumas chances, o Barra foi melhor no jogo e conseguiu essa vitória por 1-0, que agora dá a vantagem de jogar pelo empate. Desafio de tentar a classificação para o Cascavel nas mãos, então, de César Bueno de maneira interina ao longo dessa semana e no jogo do próximo sábado. Moraes, falar também de Liga Nacional, não foi uma rodada assim tão boa para os times paranaenses na Liga. Na última sexta-feira, o Cascavel Futsal fez um clássico contra o Campo Mourão, empatou em 3-3. Com isso, mesmo empatando dentro do ginásio da Neva, Cascavel segue aí como o melhor time paranaense na Liga com 26 pontos ganhos. Essa 15ª rodada teve a vitória do Pato por 3-0 sobre o São José, também no sábado, o único paranaense que venceu nesta rodada. Também no sábado, o Marreco empatou com o Jaraguá em 2-2, o Moarama foi superado pelo São Lourenço. Ontem, o Carlos Barbosa venceu o Foz Cataratas por 2-0 lá no Rio Grande do Sul. Hoje, então, tem destaque para a partida do Sport Futuro, que pega o Joinville em Toledo às 8h30 da noite. Para fechar o assunto futsal, destaque também para as meninas do Stein Cascavel. Estas, sim, estão imbatíveis, estão invencíveis na temporada, porque no sábado fizeram um clássico contra o Taboão da Serra, um clássico nacional no futsal feminino. Vitória do Stein de goleada por 4-1, resultado então que fez o time cascavelense já garantir a primeira posição na Liga Feminina de Futsal com 31 pontos, já não pode ser mais alcançado mesmo tendo ainda uma partida pela última rodada para fazer. Grande temporada do Stein Cascavel, que ainda está invicto em 2025. Moraes, esses foram os nossos destaques e você que acompanha o jogo do Cascavel, obviamente, te pergunto, justa a troca no comando do Cascavel no último sábado? Tcheco tem culpa na campanha nesta Série D? Grande abraço, volto contigo. Obrigado pelas informações, Luciano. Já vamos dar uma resposta para isso, né? Na minha visão, não foi justa, né? Na minha visão, foi uma conduta como se você estivesse transferindo responsabilidade, como se você estivesse transferindo culpa dentro desse combo que é o Cascavel, desse contexto do Cascavel. E o Tcheco teve suas falhas, na nossa visão, sim, aquilo que acontece com a maioria dos treinadores de futebol. Mas, diante das falhas cometidas pela direção do Cascavel, foi uma falha muito pequena. E a gente vai falar sobre essa questão. Aí nós estamos vendo momentos da partida, aí o ataque da equipe do Barra. O Cascavel teve 3 oportunidades não, teve 3 chutes no gol, bem defendidos pelo goleiro, porque um grande time começa com um grande goleiro, a gente fala isso há muito tempo. Olha a defesa que o goleiro adversário fez e depois olha a jogada do adversário, olha o número da camisa do cara que criou a jogada. Camisa número 10, o Elvinho, se não me falha a memória. Tá aí o Cascavel, numa outra pancada para o gol, olha o goleirão, foi lá, abafou, tranquilo. A maneira como a equipe adversária
conduzir o jogo. Olha que tipo de triangulação interessante com aquilo que a gente reclama de ausência do Cascavel, que é a parte técnica, né? Então, falamos de falhas do treinador. Quais as falhas diretivas, digamos assim? O planejamento, então, foi bom. 1. Projeto foi mal executado. 2. As contratações não foram boas. 3. Mas como as contratações não foram boas? É só olhar, por exemplo, essa jogada que o adversário fez em cima do Cascavel, que não consegue em tempo algum fazer jogada semelhante. Isso é o aspecto técnico. Para dirigir o departamento de futebol, tem o Rude, que é um empresário, que é trabalhador e que dirige os seus negócios, mas não é o especialista de futebol. Departamento de futebol tem que ser conduzido por um especialista de futebol. Alguém que conhece profundamente de futebol, que esteja atualizado com o futebol. Senão não adianta. Vou dar um exemplo bem prático. A gente chamava de olheiro antigamente. É que a coisa evoluiu de uma forma tão esquisita que não é evolução nenhuma. Mas eu vou lembrar que é a questão do olheiro. O olheiro era o cara que viajava para ver a equipe jogando futebol e escolhia jogadores para determinadas funções específicas. Eu, por exemplo, vi uma partida só, não conhecia esse Elvinho, camisa número 10 da equipe do Barra. Eu assisti o jogo de ontem. Se eu estivesse na condição de olheiro, era a minha primeira proposta de contratação para uma equipe, para a minha equipe, no caso específico. E isso é departamento de futebol que tem que cuidar dessa área para fazer isso. Cascavel jogou sem lateral. O cara que jogou na lateral esquerda do Cascavel é zagueiro. Então vamos combinar, né? Teve muitos erros, muita gente errou, mas quem mais errou foi a direção. Ficamos por aqui, está chegando o Jornal da Band, está tudo aqui, confia. Jornal Tarobá, segunda edição. Oferecimento. Delivery Express do Super Mufato. É só pedir que chega. Baixe já e aproveite.